Amém, queridos. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Eu convido vocês hoje a mergulharem nessa palavra da liturgia diária do Evangelho de hoje, que está no livro de João, capítulo 6, do versículo 35 em diante. Você pode pegar a sua Bíblia agora comigo aí. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos do 35 ao 40. Essa palavra, ela é uma continuação do discurso de Jesus a respeito do pão da vida. Se vocês observarem, nós estamos vindo de várias leituras. Se vocês forem olhar as leituras do Evangelho dos dias passados agora, vocês verão que nós estamos vindo de uma sequência de leituras a respeito do discurso de Jesus sobre o pão da vida. Jesus está explicando que Ele é o pão da vida. Esse capítulo de João 6, ele começa falando sobre a multiplicação dos pães, lá no versículo 1. E depois, quando chega no versículo 22, ele começa a falar sobre o pão da vida. Então veja que Jesus, primeiro ele reparte o pão material, o pão, o trigo. E depois, alguns versículos depois, Jesus começa a falar sobre pão de novo. Então o capítulo 6 de João fala de pão. Começa falando de um pão material, de um pão terreno, para depois falar do pão celestial, que é o próprio Jesus. E aí é como se Jesus fizesse um comparativo, é como se ele dissesse: eis aqui o pão da terra, mas eu quero vos falar sobre um outro pão. Esse outro pão sou eu sou o pão da vida. E aí ele continua falando sobre isso. Vocês vão ver que também o versículo 41, que a gente não vai ler hoje, lógico, é outra leitura, mas ainda continua falando do pão que desce do céu. Então, o capítulo 6 de João fala de quê? De pão. Amém? Nós estamos dentro desse contexto da liturgia diária, estamos vivenciando esse momento sobre o pão da vida, que é Jesus, a Eucaristia. E eu convido você a pegar então o versículo 35, Evangelho de João, capítulo 6, versos 35 em diante. Nos diz assim: naquele tempo, disse Jesus à multidão: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Qual é a vontade do Pai para Jesus? Aí ele responde: é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade de meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que essa palavra fala para nós? Isso que eu já tinha começado a comentar com vocês. O capítulo 6 de João nos fala a respeito de pão.
Se você pegar o capítulo 6 de João, quase que totalmente, o discurso do capítulo 6 do Evangelho de São João é falando de pão. Jesus começa falando sobre uma multiplicação que ele fez, o milagre da multiplicação dos pães. E aí ele começa a contar a história de um pão que matou a fome de aproximadamente 5.000 pessoas, pelo menos 5.000 homens que ali está, sem contar mulheres e crianças. Aquelas pessoas estavam com fome, e aí o que é que o Senhor faz? Ele pega um pão material, um pão de trigo, e ele multiplica esse pão, ele reparte e multiplica, e ele mata a fome daquelas pessoas que ali estavam. Mas logo em seguida, o Senhor, ele vem com um discurso a respeito do pão da vida. Lá no versículo 22 diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha comido o pão de trigo, o pão da terra, tinha ficado do outro lado. E aí Jesus continua essa palavra, só que agora ele não vai mais falar do pão da terra. A multidão procura Jesus, quando encontra, Jesus diz assim: vocês vieram procurar novamente o pão, porque ontem eu dei para vocês de comerem o pão da terra, o pão de trigo. Agora vocês estão com fome e me procuraram novamente, para que eu vos dê pão de novo. Só que hoje eu quero dizer uma coisa para vocês. Aquele pão que vocês comeram ontem, já acabou. E todas as vezes que vocês comerem daquele pão, vocês tornarão a ter fome. A partir do momento em que ele passou pelo processo de digestão, acabou. Vocês tornarão a ter fome novamente. Mas hoje eu quero dizer para vocês que vieram aqui atrás de pão terreno, pão de trigo. Eu quero dizer para vocês que eu tenho um pão que, se vocês comerem, vocês nunca mais voltarão a ter fome. Se vocês beberem de uma bebida que eu tenho, vocês nunca mais voltarão a ter sede. E eu fico imaginando o que é que se passou na cabeça daquele povo naquela hora. Imagina você. Hoje é muito mais fácil nós compreendermos essas palavras, porque nós temos hoje uma formação litúrgica que nos ensina. Nós temos hoje formações, pregações como essa. Mas imagina você na situação daquele povo naquela época, que nunca tinha visto Jesus, que estava ouvindo essas palavras pela primeira vez. E aí de repente alguém chega para você e diz assim: eu tenho uma comida e uma bebida que, se vocês comerem e beberem, vocês nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Parece ser algo mágico, extraordinário. Aquelas pessoas devem ter pensado: meu Deus, o que é isso? Que comida, que bebida é essa que ele está falando? Nós vamos comer algo que nunca mais vamos ter sede. Nunca mais vamos ter fome, vamos beber algo que nunca mais vamos ter sede. E aí Jesus, ele continua dizendo aqui: eu sou essa comida, eu sou o pão da vida que eu estou falando para vocês agora. Se vocês comerem de mim e beberem de mim, vocês nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Ora, se a coisa já estava estranha, imagina agora. Se as pessoas já estavam curiosas e sem conseguir entender que alimento era esse, tão precioso, tão maravilhoso, que ao comer nunca mais teriam fome, ao beber nunca mais teriam sede. Quando Jesus revela que alimento é esse, ele diz: este alimento sou eu. Agora é que eu fico imaginando o que é que se passava na cabeça do povo. Como é que é? Peraí, você está dizendo que se nós comermos de você, nós nunca mais teremos fome nem sede? Como é que é isso? Que história é essa? Essa era a situação daquelas pessoas naquele momento do discurso de Jesus sobre o pão da vida. E aí o Senhor diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. E aí ele nos revela no versículo 36 algo especial. Ele nos diz assim: eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. E aí, versículo 37,
todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem eu não os afastarei. Aquelas pessoas tinham a graça de ver Jesus, e todos aqueles que se aproximarem do Senhor, nenhum Jesus há de afastar. Não importa. Não importa se são santos ou se são pecadores, se são pessoas que vivem a vontade de Deus, que vivem a graça de Deus, ou se é o pior pecador da face da terra, se é um bandido, não interessa. Jesus está dizendo aqui: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando eles vierem, eu não os afastarei. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu, dado por meu Pai a todos, sem discriminação, sem distinção. Eu sou o alimento para todos. Versículo 38 fala assim: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. E o versículo 40 termina dizendo: pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E aí eu ressuscitarei no último dia. São duas condições. Primeiro, Jesus fala para aquelas pessoas que ali estão, que diz assim: vocês estão me vendo, vocês estão tendo a graça, a oportunidade. Ninguém antes de vocês me viram, e ninguém depois de vocês irão me ver como vocês estão me vendo. Então vocês são uma geração privilegiada, porque vocês estão podendo me ver, me tocar, me ouvir de forma direta. O Filho de Deus ali diante deles. E aí o Senhor diz assim: toda pessoa que vê o Filho, que vê Jesus e nele crê, terá a vida eterna. Então o que o Senhor está falando para aquela geração, para aquelas pessoas naquele momento? Vocês que estão me vendo, se acreditarem nas minhas palavras, se crerem em mim, vocês terão a vida eterna, e eu os ressuscitarei. Acontece, meus queridos, nós vamos chegar agora no ponto principal aqui da nossa meditação. Acontece que aquela geração teve a oportunidade de ver Jesus, mas e as gerações que viriam depois deles? Logo o Senhor iria morrer, ressuscitar e no corpo glorioso retornar à morada celestial ao lado do seu Pai. E as pessoas, as gerações que viriam depois daquele povo, que não estariam com Jesus, que não o veriam face a face como aquelas pessoas o viram, que não o tocariam e que não escutariam a sua voz como aquelas pessoas viram diretamente. Ora, se a palavra me diz que é necessário que eu veja e que eu creia, eu preciso ver o Filho e nele crer, para que eu tenha a vida eterna, nos diz aqui o versículo 40. Eu preciso ver Jesus e eu preciso crer nele, aceitar, para que eu alcance a vida eterna. Como eu faria isso se Jesus já não está mais entre nós? Se Jesus já morreu, ressuscitou, retornou ao Pai, como eu vou vê-lo? Como eu vou tocá-lo? Como eu vou crer nele? E é exatamente por causa disto que o Senhor se transforma em pão da vida. É exatamente por isso que o Senhor diz: eu sou o pão da vida. Eu me coloco no meio de vós. Eu estou convosco até o último dia, até o dia em que o Senhor retornará na sua segunda vinda. Eu sou o pão da vida. Todo aquele que crer em mim terá a vida eterna. Jesus sim, morreu, ressuscitou, retornou para o Pai. Mas o que é que ele faz? Ele se deixa presente no meio de nós, na forma do pão que deixa de ser pão e se transforma em sua carne.
na forma do vinho que deixa de ser vinho e se transforma no seu sangue. Jesus se coloca no meio de nós, na forma eucarística, pão do céu, para nos alimentar, para que nós possamos vê-lo na Santa Eucaristia, para que possamos tocá-lo. O Senhor se revela para nós através da sua palavra, pela boca dos pregadores. As pessoas que aqui nessa terra estão e que diante de nós proclamam a palavra de Deus, elas são voz de Deus para nós. A palavra é a voz de Jesus. Então hoje sim, eu posso ver Jesus, eu posso tocá-lo e eu posso ouvi-lo, sim. Ora, se eu posso ver Jesus, posso tocá-lo e posso ouvi-lo através da Eucaristia e da palavra, só me resta agora uma última ação para que eu esteja dentro das condições que o Senhor me coloca aqui. Toda pessoa que vê Jesus e nele crê, terá a vida eterna. Se eu posso ver Jesus na Eucaristia, se eu posso tocá-lo, se eu posso ouvi-lo pela pregação, o que me resta agora é apenas crer em Jesus. É a segunda parte da condição. A parte de Jesus, ele já fez. Se deixou visível para nós aqui nessa terra. A minha parte agora é o quê? Ver, ouvi-lo, tocá-lo e crer nas suas palavras. Crer em Jesus Cristo não significa acreditar que ali na Eucaristia é Jesus. Tudo bem, isso também é crer. Mas crer em Jesus, ter fé, é acreditar que Jesus é a minha salvação. É acreditar que Jesus é o caminho que me leva à eternidade. É aceitar Jesus como sendo o Senhor, como sendo a orientação, o conselho, a palavra de vida eterna que me leva ao céu. Crer em Jesus é ouvir essa palavra que todos os dias ilumina a minha vida e vivê-la. Vivê-la de maneira concreta. Colocar em prática cada detalhe, cada um dos versículos, cada um das orientações, dos conselhos que o Senhor me dá aqui nessa palavra. Isso é crer em Jesus. Ora, se eu digo que creio no Filho do Homem, se eu digo que creio em Jesus, mas se eu, ao ter conhecimento dessa palavra, não a vivo na minha vida, que tipo de fé é essa que eu tenho no Senhor? Não é uma fé autêntica. Eu digo que creio, mas na verdade eu não creio. Eu não o sigo, eu não o aceito. Todo aquele que for à Eucaristia, todo aquele que comer deste pão, que é o corpo do Senhor, e todo aquele que nele crê através da sua palavra, esse alcançará a vida eterna. Filhos, eu queria concluir essa meditação colocando para nós que no dia de hoje, em que nós estamos vivendo, existem diversas propostas de seduções ao nosso coração. Jesus está aí para nós como uma proposta. A vida eterna é uma proposta, ela não é uma imposição. Jesus não está impondo que eu leve uma vida buscando a sua vontade. Jesus não está impondo que eu obrigatoriamente precise me salvar, que eu obrigatoriamente queira a vida eterna. Não é uma imposição dada por Deus para mim, é uma proposta. Você quer a vida eterna? Você quer se salvar? Você quer entrar no céu após a sua morte? É uma proposta. E aí o Senhor nos dá condições. Mas o mundo também nos dá propostas. E muitas. Ontem eu vi uma reportagem na televisão que me chamou muita atenção. Fizeram uma reportagem ontem a respeito dos produtos que mais estão vendendo nesse período agora de isolamento que nós nos encontramos.
nesse período de pandemia. E aí fizeram uma pesquisa, um levantamento, quais são os produtos que mais estão vendendo, os produtos que mais estão saindo. E entre alguns produtos específicos para o combate, para a prevenção, como produtos de limpeza, água sanitária, o próprio álcool gel e tantos outros produtos aí, imaginem só qual dos produtos que mais está vendendo, que teve um aumento de venda de 40%. O que muitas pessoas mais estão comprando para passar este período da pandemia. Por incrível que pareça, já era de se esperar, a bebida alcoólica. Nunca se vendeu tanta bebida alcoólica quanto se está vendendo agora nesse período de isolamento. Ao ponto do governo estar agora analisando se é necessário fazer uma redução de bebida, uma restrição, porque o governo começou a se preocupar com o aumento do alcoolismo no meio da população. As pessoas podem, deixa eu explicar para você, as pessoas podem, ao terminar esse período da pandemia, aqueles que tinham tendência ao alcoolismo terminarem como alcoólatras. Aqueles que nem bebiam, terminar agora iniciando uma vida de alcoolismo. Pessoas podem morrer de coma alcoólico. Então veja que a bebida, ela tem entrado como uma proposta de suprir esse momento agora de isolamento. Tem entrado como uma proposta falsa de alegria, para que a gente possa passar por esse momento agora de pandemia, de isolamento, bebendo todo dia. E aí tinha algumas pessoas que foram dar entrevistas e diziam: olha, sinceramente, eu nunca bebi tanto na minha vida. O mundo nos dá 1000 propostas. A proposta da vida eterna, ela é uma proposta no meio de milhares de propostas do mundo. Eu falei da bebida, mas tem tantas coisas aí que se apresentam para você como proposta de falsas alegrias, festinhas, drogas e tantas outras coisas mais que tem na televisão, na internet, enfim. É no meio dessa enxurrada de propostas, no meio de tudo isso, tem uma proposta santa. É como o joio e o trigo, que estão juntos. Joio e trigo, parecidos. Ambos, tanto o joio como o trigo, que se parecem muito. Assim também são as propostas que estão diante da minha vida. São propostas de felicidade. Ah, por que eu vou lá no supermercado comprar bebida? Você vai comprar bebida para ficar triste? Não! A ideia de ir lá comprar uma bebida é para que você possa ser feliz. Pelo menos essa é a ideia. Ah, eu vou beber isso aqui, eu vou comprar essa bebida aqui para poder ter alegria, viver um momento de alegria na minha casa. Então assim, ninguém vai procurar uma coisa para lhe causar depressão, tristeza. Se tu vai assistir um filme na televisão, né, sei lá, um filme lá indecente, pornográfico, seja lá o que for, você vai na busca do teu prazer. Se você vai usar droga, você vai na busca do seu prazer. Então sempre é assim. Sempre é dessa maneira. As pessoas sempre vão em busca do prazer, da felicidade, da alegria. Ora, queridos, é no meio de todas essas propostas está a proposta da vida eterna. A vida eterna é uma felicidade que não passa. Por isso que o nome é eterno. A vida eterna é uma proposta de alegria que não é passageira. A pessoa vai lá, bebe, vive aquele momento de falsa felicidade, falsa alegria. Logo em seguida aquilo passa. Muitas vezes vem a depressão, vem o vazio, vem a ansiedade. Aí a pessoa precisa ir lá beber de novo para tentar achar que está sendo feliz de novo, alegre de novo. Assim se dá com todos os vícios. É uma alegria passageira, momentânea, ali naquele momento. Jesus nos diz que a vida eterna é a alegria eterna, é a felicidade eterna.
Se para eu ter a bebida na minha casa, eu preciso sair da minha casa e ir até o supermercado, até a mercearia, seja lá onde for, para comprar a bebida, gastar o dinheiro, existem condições para que eu vá lá buscá-la. Assim também existem condições para que eu vá na busca da vida eterna. E aí essas duas condições foram essas que eu falei aqui. O Senhor nos coloca de uma maneira muito clara essas duas condições. Primeiro, eu preciso ver Jesus. Eucaristia, eu preciso buscá-la. Eu preciso buscar o pão da vida que é Jesus. Segundo, eu preciso crer nele que é Jesus. Aceitá-lo, ouvi-lo e viver a sua vontade. Se eu vejo o Senhor e se eu o aceito, se eu creio nele, eu estou no caminho da salvação, da vida eterna, da felicidade que não passa. Que nós possamos viver esta experiência no dia de hoje em Deus, de buscarmos a vida eterna como proposta real de felicidade nas nossas vidas, acima de todas as outras propostas mundanas. Eu convido você agora a fechar os seus olhos. Eu convido você nesse momento agora a meditar em todas as palavras que você ouviu dessa pregação. E eu convido você nesse momento a mergulhado nessa palavra, deixar que o Espírito de Deus agora te revele, te mostre quais são as propostas que o mundo tem lhe oferecido nesses últimos dias e que você tem aceito, que parecem lhe trazer a felicidade, mas que na verdade são joio semeado no meio do verdadeiro trigo. O trigo é a felicidade de se viver em Deus, de se afastar das falsas alegrias, das falsas felicidades. Deixa o Espírito Santo de Deus nesse momento te mostrar o que tu tem feito da tua vida agora. Quais são as propostas que tu tem aceitado. E na medida em que essa revelação, ela for acontecendo no seu coração agora, vai dizendo para ele: Senhor, hoje eu quero, Senhor, abrir mão do joio na minha vida. Hoje, Senhor, eu quero abrir mão de todas as propostas que esse mundo me dá, que não me levam à vida eterna. Mas eu quero, Senhor, hoje te receber como pão da vida, como alimento que sacia a minha fome e a minha sede eternamente, Senhor.